Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora começar os relatos de hoje. O primeiro é este daqui: metrô para outra dimensão? Será? Aquele tema que a gente adora, eu pelo menos, né? Outra dimensão. Vamos lá. Oi, Ana Matheus, meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Primeiramente, gostaria de falar que eu amo o seu canal e os relatos. Eu costumo ser cético com muitos assuntos e não costumo presenciar nada de sobrenatural. Mas essa semana aconteceu uma coisa muito estranha comigo e eu gostaria de compartilhar o meu relato para ver a opinião dos nossos amigos assombrados. Esse relato não possui nomes. Ok, vamos lá. Eu pego o metrô constantemente aqui no Rio de Janeiro e sou muito acostumado com as estações e o tempo de viagem. Eu utilizo todo dia para trabalhar no centro da cidade e sempre faço o mesmo procedimento, sabe? Assim que anuncia a estação anterior à minha, eu me preparo e já me levanto em direção à porta. Sabe como é? Hora do rush, não dá para dar mole. Nesse dia não foi diferente. Eu levantei, me aproximei da porta, no meu horário habitual, e até aí nada de estranho. Porém, quando o trem estava chegando na estação, eu de relance li o nome da estação, e não era o nome da estação que eu costumo descer. O nome que eu tinha lido era de uma estação da região sul da cidade, não muito longe dali, mas simplesmente eu não deveria passar por ela. Como eu olhei rapidamente com o metrô em movimento, eu achei que pudesse estar com sono, que eu pudesse ter visto errado, afinal era visualmente a estação que eu costumo descer. Mesma arquitetura, nada parecia estar diferente. Eu tinha tanta certeza que eu estava na minha estação que eu desci normalmente. Aí que as coisas estranhas começaram logo a surgir. Só eu desci do metrô. No centro da cidade, dia útil, horário de pico. Só eu desci? Tá, né? Ok, pode acontecer, eu pensei. Mas aí me deu um estalo. Poderia ter descido apenas eu, mas e o resto da estação? Cadê todo mundo? Não tinha ninguém ali, nem funcionários, nem passageiros. Lembrando que era horário de pico, hora do rush, é pra estar tudo assim, né? Em seguida, eu olhei para a parede e lá estava o nome da estação que eu achei ter lido errado. Estava escrito na parede. Aí eu pensei, gente, que é isso? Eu realmente estou na estação errada. Como assim? Ana, era muito esquisito. Eu conheço a outra estação e sei muito bem que não se parece em nada com a que eu estava. Aquela era a estação do centro, a que eu passo todo dia. Só que com outro nome. E sem pessoas, sem ninguém. Comecei a sentir calafrios. Eu não estava entendendo era nada. Minha primeira ação foi tentar pegar outra composição para voltar. Pegar outro trem, é isso? Para voltar. Ou para sair dali. Como eu costumo dizer, algo de errado não estava certo. Passou nem um minuto e chegou outro metrô. Entrei rapidamente. Ninguém desceu. E evidentemente só eu entrei. Poucos minutos depois eu cheguei no meu destino. Agora sim, com bastante gente, aquela muvuca usual e tudo mais. Para finalizar, Ana, eu realmente estou até hoje martelando com esse assunto na minha cabeça. Quando eu desci, em tese, na estação errada, o meu relógio apontava a hora normal que eu costumo chegar no centro. Naquele dia eu não estava atrasado nem adiantado. Então seria muito difícil eu chegar no mesmo horário em um lugar que ficava depois do que eu estava indo. Outra coisa é que quem conhece o metrô do Rio sabe que seria bem incomum uma estação completamente vazia na Zona Sul, em um horário de grande movimentação. Eu passei por ela dias depois e confirmei que não tinha nada a ver com a estação em que eu desci naquele dia. Na minha cabeça só faz sentido eu ter ido parar em alguma estação de outra dimensão, pois nada de diferente ocorreu antes ou depois disso.
Eu não consigo achar uma explicação lógica para o ocorrido. Então é isso, Ana. Muito obrigada por ler meu relato. Espero que tenham entendido tudo. Um grande abraço para todos vocês e para os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Estranho, né? A estação, o nome, ele conhecia o nome da estação, ele sabia onde era. Mas essa estação não parecia aquela que ele estava. Aquela que ele estava era a que ele costumava descer. Porém, estava com outro nome e sempre que ele descia era muita gente. Não tinha ninguém. Só ele desceu ali. O que aconteceu, gente? É muito estranho mesmo. Já aconteceu algo parecido com vocês? Conta pra gente. Existem aí uns lapsos, umas falhas na Matrix? Existe. É um cruzamento aí de dimensões. Às vezes parece. Às vezes não, muitas vezes parece que sim, né? Com os relatos que a gente vê aqui. Vamos pro próximo relato, que é esse. Contei num grupo do Face e me indicaram mandar para vocês, mas eu não sei exatamente o título do relato. Vamos ver. Olá! Bom, vou anexar aqui o meu relato de um grupo de experiências sobrenaturais que eu tenho no Face. Se trata de uma das várias experiências que tive no decorrer da minha vida. O relato não tem nomes, então pode ler tranquila. Ok, obrigada. Acho que é um moço que nos conta. Vamos lá. Desde pequeno, tenho experiências sobrenaturais. Eu moro na casa dos meus avós maternos, que, sem a menor dúvida, é um ambiente carregado de energias ruins. Vou relatar a última experiência que eu tive. Na madrugada desse último sábado, estava eu dormindo, sempre durmo com a janela fechada e a porta trancada com chave, quando acordo sentindo alguma coisa mexendo no meu pé. Na hora pensei que fosse um escorpião, pois aqui aparecem muitos e já fui picado enquanto eu dormia, credo! Mas não era escorpião. A única luz que havia no meu quarto é a do modem de internet e foi mais que suficiente para ver o que estava lá. Quando eu abri os olhos e olhei para frente, eu vi uma criatura difícil de descrever em muitos detalhes. Ela era alta, peluda e com uma expressão perversa. Estava de pé na ponta da cama e mexendo no meu pé. Essa criatura nunca tinha aparecido para mim antes. Com o tempo e com as experiências que eu tive, fui me acostumando e não sentindo mais tanto medo, mas essa criatura gelou minha alma. Cobri meu corpo inteiro, inclusive a cabeça, fechei os olhos e falei baixinho: Senhor, derrama teu sangue e me cobre com teu manto. Orei um Pai Nosso e não tive coragem de descobrir o rosto para ver se a criatura ainda estava lá ou não. Não sei por que sinto e vejo essas coisas. Nem sei por que a casa dos meus avós é tão carregada. Se tem a ver com o fato de morarmos na rua debaixo de um cemitério, não sei. Mas já estou exausto de não ter paz. Quando eu consigo dormir, quase sempre tenho o mesmo sonho. Onde eu estou numa rua cheia de mansões gigantes, que susto! O chão é de terra e está sempre no final do dia. Sabe aquela luz de pôr do sol? Não tem ninguém lá além de mim e sinto uma profunda tristeza e solidão. Vou andando e sempre encontro uma escada e desço por ela. Chego num local de subsolo revestido de azulejo branco com luzes fracas piscando. Lá é frio. Ando por um corredor revestido de azulejos brancos e com banheiras enormes de ferro pelo caminho. Nunca chego a lugar nenhum e volto. Entro em uma das mansões e por dentro elas estão podres. Vou até a piscina, que está imunda, e sento na beirada com os meus pés na água. Basicamente o sonho é esse e algumas vezes eu até acordo chorando. Pouco antes de falecer, a minha tia veio nos fazer uma visita. Ela estava com câncer e sempre gostou muito de mim. Antes de ir embora, ela me deu um abraço forte e deixou comigo um edredom dela. Disse que era para eu guardar de recordação, porque ela sentia que não teria mais tempo para voltar aqui outra vez. Me disse que eu tenho uma sina muito difícil e que ela sentia muito por mim, mas que Deus nunca me deixaria desamparado. Uma parte de mim quer buscar ajuda, outra parte tem um certo receio em buscar ajuda e esperança de que isso acabe sozinho. Eu não sei ainda o que fazer. Minha família que mora aqui não lida bem com essa situação. Só espero logo poder ter condições de arrumar um cantinho para mim e ir embora daqui.
Eu não sei se vai resolver, mas sinto que é um começo. Qual a sua opinião? O que pode ser? No grupo me disseram que talvez eu seja médium, que talvez eu esteja revivendo algo de uma vida passada nesse sonho, e até mesmo que se trata de sete além e viagem astral. Um abraço a todos, Deus abençoe. Um beijo pra você, muito obrigada. Sim, eu ia até dizer que parece muito sete além ou alguma coisa assim. Talvez quando você durma você vá para uma dimensão paralela desse tipo. Não sei, esse sentimento de tristeza também, não sei, né, que vem, mas procure ajuda sim. Se você tem mediunidade, estude, entenda. Isso vai ser um ótimo caminho para você lidar bem com essa situação. Conhecimento, saber o que é, entender e prosseguir, né? Porque se você ficar nesse escuro, não sei o que está acontecendo, a hora que aparece tem medo, eu não sei o que fazer, isso daí não vai fazer bem para você. Então, se você vê essas coisas, procure saber. Enquanto não dá tempo de sair da casa, enquanto ainda não dá para sair da casa dos avós, aprenda a lidar com isso de forma a conhecer, estudar a respeito, para te tirar o medo. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe, né? Ah, não, nem sempre. Às vezes a gente tem medo daquilo que conhece também. Mas vai ser muito mais fácil enfrentar, sabendo do que se trata, se conhecendo, sabendo que... Porque provavelmente você tem uma sensibilidade mais aflorada. Então, sim, aprenda a lidar com isso. Procure ajuda para estudar a respeito, ok? Não fique esperando isso passar sozinho. Próximo relato. A figura misteriosa de camisa branca. Vamos ver. Olá, meu nome é... Olha hoje, mas isso é raro. Só relatos de meninos aqui, de homens, fulanos. É muito mais comum fulanas. Mas aqui temos os nossos fulanos, terceiro seguido de hoje. Vamos lá. Meu nome é fulano, mas pode me chamar de fulano. Tenho 29 anos, já tive alguns acontecimentos com o mundo espiritual aí, só que todos ocorreram quando eu era criança. Mas devido a problemas de família e circunstâncias da vida, acabei repreendendo grande parte das memórias da minha infância, boas e ruins. Porém, uma não tem como esquecer, que é a figura misteriosa de camisa branca. O ano era 2005. Eu tinha lá os meus 12 anos de idade. Eu moro em Praia Grande, litoral de São Paulo. E eu, minha mãe e meus 2 ex-irmãos... Como ex-irmão? Ex-irmão? Enfim, eu, minha mãe e meus 2 irmãos sempre dormíamos na sala. Colchão no chão, na frente da TV de tubo, um filme alugado em locadora. Essa época era boa, né? Não existia serviços de streaming, era só alegria. Éramos muito unidos. Meu pai já não era tanto. Ele sempre dormia no quarto dele. E sempre de porta fechada. Uma mania dele. Enfim, tínhamos acabado de nos mudar do bairro tal para o bairro tal. Assim que terminamos a mudança, locadora, colchão no chão e filme. Ficamos até de madrugada. Até que do nada o alarme de um carro estacionado na rua começa a apitar. Meu pai, que tinha o sono leve, qualquer barulho acordava ele, acordava mesmo, se levantou, saiu do quarto, foi até a entrada do corredor onde dava acesso aos quartos e banheiros. Portanto, era possível saber se alguém estava vindo de lá. Estava escuro, olhamos e vimos um homem de camisa branca. Ele parou e ficou olhando para onde estávamos. Como o alarme do carro ainda estava apitando, falamos para ele: "Não é aqui não, é algum carro na rua. Pode voltar a dormir", achando que era o meu pai. Assim, esse homem deu meia volta e voltou para o quarto. Assim pensamos, né? Mas não foi isso que aconteceu. Logo de cara, estranhamos o fato dele estar de camisa, pois aqui ainda faz um calor absurdo, né? Praia Grande. E era raro meu pai usar camisa dentro de casa, em qualquer ocasião. Outra coisa que estranhamos foi que não ouvimos a porta do quarto dele abrir nem fechar. Para tirar as nossas dúvidas, instantaneamente fomos até o quarto dele. E logo de cara vimos o que era padrão: meu pai dormindo só de cueca. Assim que acendemos a luz, ele acordou na hora. Eu disse, ele tem um sono leve. Perguntamos se ele tinha ido até o corredor por causa do alarme do carro
Ele prontamente disse que não, que ouviu, mas nem levantou, pois o som do alarme era diferente do carro dele. Procuramos a camisa branca no quarto, pois achávamos que ele estava fazendo uma pegadinha com a gente. Só que não encontramos nada. E grande parte das camisas brancas ele usava apenas no serviço e estavam todas na lavanderia, ou grande parte delas estavam na lavanderia. Ou seja, não foi ele. Agora, imagina a situação. Menos de um dia na casa nova e já acontece uma coisa dessa. Não foi nada. Eu, corajoso do jeito que sou, fiquei numa boa. E fiquei 2 semanas sem dormir direito. Só fiquei 2 semanas sem dormir direito, mas boa. Todo cômodo que eu ia, alguém tinha que ir comigo. Foi assim de boa, né? E até hoje não sabemos quem foi que apareceu de camisa branca. Tentamos encontrar uma explicação, mas sem sucesso. Parece até história para boi dormir, né? Mentira. Parece mentira. Mas existem mais 3 testemunhas que viram o mesmo que eu. Minha mãe e meus 2 irmãos. Ficou por isso mesmo. É isso, obrigado por ler essa experiência que tivemos. Conheci o seu canal através da minha mãe. Até hoje mantemos a tradição do colchão na sala. E já sonhei diversas vezes com os relatos que você conta, pois minha mãe não maneira no som da TV e eu acabo absorvendo e sonhando com o que você está contando. Criando no meu subconsciente, tenho mais alguns outros relatos, acho que criando uma imagem no meu subconsciente. Tenho mais alguns outros relatos, mas fica para a próxima. Obrigado, tudo de bom para você e para sua família. Observação, chamo de ex-irmãos, pois meu pai veio a falecer em 2013 e ambos nos abandonaram. Acabamos ficando com todo o fardo da morte dele, dívidas, aluguel, contas, roupas, fotos, enquanto os 2 simplesmente foram embora para morar de graça na casa dos seus respectivos namorados e namoradas. Mas a justiça divina nunca falha. Ah, entendi. Então, quando o pai de vocês faleceu, eles simplesmente sumiram. E deixou tudo com você e sua mãe. Entendi. Por isso que ele chama de ex-irmãos. Bom, então tinha alguém na sua casa, naquele momento, pelo menos. Se era uma assombração fixa, não sabemos quem era, porque estava lá, né? Se ele estava lá naquele momento, pelo menos. Mais coisas aconteceram nessa casa depois? Depois conta pra gente. Vamos para mais um relato aqui. Deixa eu tomar um golinho de água. Vão deixando aí seus comentários, suas opiniões, sempre com respeito. E vamos pro próximo relato. O chupacabra. Quem aí lembra do chupacabras? Década de 90, virou febre isso daí, tudo que era reportagem falava chupacabra, revistas falando chupacabra, eu com medo do chupacabra, eu querendo ver o chupacabra também, quando a gente ia pescar na beira do rio, lá em Ribeirão Pires, ia pescar, eu era criança, meus pais levavam na beira do rio, no meio da noite, só com a luz de um lampião, eu devia ter uns 10 anos, por aí, 10, 11 anos, ia pra beira do rio, acho que foi perto de onde desovava corpo, lá sei lá, onde que a gente parava o carro na beira da rodovia, lá descia na represa e ficava pescando até sabe-se lá que horas. E eu junto, às vezes uma amiga minha junto também, brincando de Barbie, inventava, enquanto meus pais, a gente pescava um pouco, criança às vezes perde a paciência rápido, aí parava, comia porcaria, salgadinho, chiclete, depois brincava. Aí ficava de noite, né, só com a luz do lampião, você escutava uns barulhos, eu falava, que eu vou ver o chupacabra, vou ver um ET, vou ver isso. Desde aquela época eu já ficava com esperança de ter uma experiência paranormal no meio do mato. Claro que eu estava com meu pai, com a minha mãe, então podia ver qualquer coisa ali na minha frente que eu estava segura. Sozinha até hoje, não. Se eu estiver sozinha no mato, tudo, eu não quero ter experiência nenhuma. Só se eu estiver com meu pai e com a minha mãe. Não, se eu estiver acompanhado, ok. Interessante, né? Aquele grupo, a gente vê as coisas. Sozinho, não. Nem no meu quarto, nem em lugar nenhum. Quero não. Minha coragem some.
Mas então vamos ver aqui o que tem aqui do chupa-cabra. Oi, Ana, tenho 16 anos e sou de Portugal, olha que legal, e acompanho o seu canal há muito tempo. Eu nunca tive coragem de mandar relatos para você, mas finalmente tomei coragem e aqui estou. Bom, vou contar alguns relatos relacionados com o chupa-cabras, que o meu pai me contava, e a minha mãe também, que tinha acontecido com eles ou com gente da minha família. O primeiro relato foi minha mãe que me contou sobre o meu avô já falecido, que eu nunca conheci. Meus avós, na época, estavam namorando ainda. Meu avô morava na ponta da aldeia e minha avó na outra ponta. E meu avô ia sempre para casa da minha avó e depois ia para casa dele, né? E de vez em quando voltava de noite para dormirem juntos. Nesse dia, meu avô estava subindo um morro. Eu não sei o nome disso no Brasil, então eu disse um morro mesmo. Ok. E no lado esquerdo desse morro havia um miradouro pequeno. Um mirante, alguma coisa assim. Meu avô estava subindo e se deparou com um homem, todo de preto, com um chapéu enorme nesse miradouro. Como meu avô estava sem fogo para acender o seu cigarro e essa silhueta estava com um cigarro aceso na boca, meu avô foi perguntar, assim, na gentileza, se ele tinha um fogo para emprestar para o meu avô acender o seu cigarro. Ana, o que minha mãe contou a seguir me fez lacrimejar. Quando eu escuto relatos ou conto algo assombrado, eu tenho a tendência de lacrimejar. Esse homem, que não estava totalmente virado para frente e tinha a cara tapada com o chapéu, apenas disse ao meu avô: Fogo vais ter tu quando Fogo vais ter tu quando arderes no fogo do inferno. Meu avô, quando ouviu isso, olhou para os pés desse ser e reparou que eram pés de cabra. Meu avô correu até a casa da minha avó desesperado, sem olhar para trás, e ficou dias sem passar por ali à noite. Eu vou juntar os outros 2 relatos porque foi o meu pai que contou e aconteceu em um curto espaço de tempo. Meu pai era adolescente e estava indo para a casa do seu padrinho. Nesse percurso, meu pai passava por uma casa enorme que costumavam dar catequese lá. E nessa casa tinha janelas viradas para a rua que o meu pai passava, para a rua onde o meu pai passava. Quando meu pai estava passando, ele olhou para a janela e viu um homem de preto com um chapéu enorme olhando para ele e batendo no vidro com a sua pata de cabra. Ana, meu pai, nada medroso, né? Saiu correndo até chegar na casa do padrinho. E até hoje ele tem medo de passar por lá. Aí, no outro dia, meu pai tinha ido com seu irmão, meu tio, roubar laranjas numa laranjeira. Que exemplo de pai, né? Mas quem nunca roubou fruta, milho, essas coisas, né? Bom, aí meu pai tinha pulado o muro para ir embora. E quando ele olhou para trás, não é que tava lá o chupa-cabra, mas... Não, peraí. Olhou para trás e não tava lá o chupa-cabra, mas sim o demônio, como meu pai disse, com um rabo enorme, tipo de cão, com um rabo enorme, tipo de cão, pegando fogo e correndo atrás dele. Bom, esses foram os meus relatos, espero que tenham gostado, mesmo sendo pequenos. Eu queria só uma ajudinha para entender por que eu choro sempre que eu ouço ou conto coisas assim. Beijinhos. Isso é uma reação do seu corpo mesmo, às vezes, quando eu conto algo muito empolgada também, seja uma coisa feliz, uma coisa engraçada, às vezes acontece comigo também lacrimejar um pouco, não chorar, mas eu acho que vai da intensidade da nossa emoção na hora de contar alguma coisa, entendeu? Então, talvez a hora que você conta essas coisas, o seu corpo reage dessa forma, mas deve ser por isso. Mas olha que interessante, para nós aqui, o chupa-cabra, ele tem ele seria um animal, um bicho, talvez extraterrestre, né, que a gente via a descrição dele aqui, que atacava galinhas, animais. Não um homem com pés de cabra, um homem de pé. Então, talvez lá em Portugal... o que eles conhecem ou o que eles têm por chupa-cabra seria essa entidade, esse bicho aí, que é, na verdade, um homem de preto, de chapéu preto, com os pés de cabra e mãos, talvez, também, né?
que ele batia no vidro com as patas de cabra. E esse último aqui que ele viu foi o próprio capeta com o rabo pegando fogo, correndo atrás dele. Gente do céu, deve ter tanta coisa nesse mundo aí. Falar pra vocês. Vocês já viram essa versão do chupa-cabras? Eu não sabia também, mas ela contando aqui, eu queria saber como que eles... Porque teve aparição, até, inclusive, acho que isso começou no México, alguma coisa assim, né? Pro lado de cá, nas Américas. Agora, pra lá, o chupa-cabra teria uma outra conotação, digamos assim, uma outra forma. Vamos para o próximo relato. Acompanhada pelo capeta. Ai, que legal, só que não. Vamos ver aqui, ó. Oi, Ana, oi, assombrados. Eu sou de uma cidade no interior do Ceará, mas esse relato ocorreu com a minha avó, na verdade. Ela conta que numa noite haveria um festejo na cidade, uma seresta, para os jovens poderem dançar e se divertir. E como ela amava um forró, claro que quis ir. Mas o pai dela proibiu. Disse que ela não iria, que aquele não era lugar para uma moça. Então ela e as irmãs decidiram o quê? Sair assim mesmo, com ele dizendo que não podia. Ela disse, mas nem que o cão vá me acompanhando até lá, mas eu vou. Ninguém vai me proibir. Ninguém manda em mim. Na hora, minhas tias ficaram com medo. E o pai delas... Na hora, as minhas tias ficaram com medo e o pai delas, ou o avô, é isso? Desistiu e disse, pois vai, eu quero é ver. Ah, ela falou isso mesmo, né? Então, ela e as irmãs decidiram sair, mesmo com ele dizendo não, e aí ela disse isso, nem que o cão vá me acompanhando lá. E aí o pai, acho que virou e falou, pois então vá, eu quero só ver. É isso? Como era no interior, tudo era longe, e só a lua iluminava um caminho de terra no meio do matagal. Na beira da estradinha havia um muro um pouco baixo que cercava os terrenos. E ela via o tempo todo uma cabeça aparecendo ali. Ela não via o corpo, apenas os olhos e o resto da cabeça. Ela dizia que havia chifres, mas eles eram pequenos e os olhos destacavam-se demais, já que a coisa era toda preta. Mas sempre que ela olhava diretamente para aquilo sumia. Era como se ele se escondesse no muro, e quando ela virava o rosto, ele voltava, mas ela ainda o via assim de relance. Ela ficou com tanto medo que voltou para casa, correndo o mais rápido que conseguiu, junto com as irmãs. E sempre jurava de pé junto que isso era verdade e como era errado chamar por essas coisas. E é isso, Ana, um beijo. Um beijo pra você, obrigada. Então ela desafiou e realmente alguma coisa parece que acompanhou. Ela falou, ai gente, eu vou embora, quer saber? Eu vou continuar não, tem um negócio aqui. Pois é, será que é o desafiar, é o desobedecer, é o falar? Eu acho que esse negócio de falar eu quero, nem que o cão, quero ver o capeta. Isso não é legal não. Coisas realmente podem acontecer e aí depois a gente vai se arrepender. Próximo relato, entidade na projeção astral. Olá, Ana e assombrados, sou fulano e isso aconteceu comigo há pouco mais de um ano. O relato não terá nomes e caso tenha, estarão trocados. Na época do ocorrido, eu quase não dormia durante a noite. Ficava acordado a noite toda jogando e dormia durante o dia. Nesse dia específico, minha ex-namorada foi dormir na minha casa e pelo cansaço fomos dormir umas 11 horas da noite. Nesse dia tive algo que associo a uma projeção astral. Eu levantei da cama e ainda estava no meu quarto. Meio que tudo estava no mesmo lugar. Olhei para o lado e minha ex dormindo tranquilamente. A única coisa diferente era a iluminação. Parecia uma luz de fundo azul. Exatamente. Levantei e caminhei sentido ao banheiro. Quando cheguei na porta do banheiro e olhei para dentro, lá estava. Parecia uma criança vestida de branco, olhando para a parede. Parece que quando sentiu a minha presença, se virou para mim. Só que ela não tinha rosto. Era uma coisa lisa.
Nessa hora eu senti um medo horrível e algo me puxou. Nessa hora eu voltei pro corpo. Levantei super assustado e minha ex tentou me acalmar. Só que foi tão forte que eu não consegui mais dormir à noite. Ana, não sei se foi um sonho, eu acredito que não, pois foi muito real. Acredito de verdade que tenha sido uma projeção. Depois desse episódio, constantemente sinto uma energia pesada que me deixa todo arrepiado e bem apreensivo. Acredito que possa ter alguma entidade morando comigo. O que acha, Ana? Será que foi só um sonho ou acredita que realmente possa ter sido uma projeção? Muito obrigado por ler o meu relato e um abraço a todos. Um beijo para você, obrigada. Sim, acredito que possa ser uma projeção. Eu já tive no passado, mas eu tinha muito esses sonhos, tanto que eles me chamavam a atenção. Eu não sabia de nada disso, tal, mas eu sabia que os meus sonhos, na grande maioria das vezes, eles eram sob uma luz azulada, como se fosse uma luz do luar. Nunca sonhava que eu estava de dia em algum lugar. Eu sempre estava andando pelas ruas, entrando em algum lugar, andando no cemitério, e era sempre à noite. Mas era à noite, mas não era totalmente escuro. Tinha essa luz azulada. Hoje eu acho que eu saía realmente andar por aí numa viagem astral, né? Às vezes dava uns grandes pulos, como se eu estivesse na lua. Não chegava a voar, mas dava um pulão, chegava até gelar a barriga. E aí descia assim levemente num lugar. Então, acredito que sim, muitas coisas a gente vê no astral. E deve ter cada tipo de coisa do lado de lá. Você pode ver coisas medonhas, coisas que você fala, cara, isso aqui existe? No astral existe. E tá lá. E pelo que você descreve, que você levantou do quarto, foi pro banheiro, isso aqui lá tudo, parece que realmente você saiu do corpo, não foi só um sonho. Agora, o que essa entidade, esse espírito tava fazendo lá? Não sei, às vezes eu acho que eles estão sempre por aqui, né? Tá aqui, tá ali, só que a gente não vê. E de repente, no momento que a gente sai do corpo, a gente, encontra com uns por aí. No mais, acho que nunca faz mal aí fazer uma oração para que, se for um espírito perdido, alguma coisa, que seja encaminhado para onde deve seguir, né? Próximo relato, acho que é o último. Será o último relato de hoje, meus amigos? Exato. Vou até tomar um gole d'água, tá ardendo minha garganta já. O último relatito de hoje é este daqui. Este que está aqui atrás. Me arrependi de dormir naquele dia. Paralisia do sono. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gostaria de compartilhar um relato sobre o meu ocorrido com a paralisia do sono. Estava vendo um vídeo seu e lembrei que ocorreu comigo também, e eu vou compartilhar com vocês essa minha experiência. Você já leu alguns dos meus relatos e fico super feliz por isso, pois adoro o canal e sinto-me animada e feliz por compartilhar as histórias com vocês. É uma moça que nos conta então, né? Isso. Mas vamos pro relato sem mais delongas. Ana, quando eu tinha os meus 18 anos, eu cuidava da filha da minha tia, que é minha priminha. E na época ela tinha 2 anos. E eu sempre ficava com ela sozinha desde as 8 da manhã até umas 5 da tarde. E sempre que eu chegava, a minha priminha ainda estava dormindo. Ela só acordava por volta das 9 da manhã. Eu fazia o leitinho dela e depois passávamos algumas horas ali brincando e depois de um tempinho íamos almoçar na nossa avó, lá pela 1 da tarde, que era ali pertinho, apenas algumas casas de distância. Depois do almoço, sempre voltávamos para a casa da minha tia e minha prima sempre tirava o soninho dela na parte da tarde, pois já estava acostumada a ter aquele cochilo lá pelas 3 horas da tarde. E no momento em que ela dormia, eu aproveitava que estávamos sozinhas e tirava um cochilo também, pois não podia dormir muito tempo, afinal de contas minha prima era pequena e eu sempre ficava preocupada de ficar ali com ela sozinha, pois se caso acontecesse alguma coisa era minha responsabilidade, né? E sem contar que a casa da minha tia, por ser bonita por fora e grande, já havia sido roubada uma vez. Eu morria de medo, Ana. Então eu tirava um cochilo na sala, longe do quarto onde ela dormia, pois eu não queria acordá-la. Então eu dormia em outro cômodo. E em um dia desses, que eu sempre tirava o cochilo, nunca me havia acontecido nada daquilo,
Eu também não sabia o que havia ocorrido, pois eu tive a minha primeira experiência de paralisia do sono ali. Me deitei no sofá, caí no sono, as portas estavam trancadas, pois eu trancava tudo, pois ficava com medo, né? E assim que peguei no sono, eu logo quis acordar, pois escutei um barulho. Eu abri os olhos, mas eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia fazer nada. Eu estava internamente brigando comigo mesma para conseguir me levantar. E eu não conseguia. Até parecia que algo estava me imobilizando. E foi aí que eu vi um vulto preto. Como se alguém já tivesse entrado na casa, pois o vulto estava lá na sala onde eu estava. E achei que alguém tivesse entrado lá. E eu estava super apavorada. Eu não conseguia fazer nada. Eu até mesmo ouvi a porta dos fundos abrindo, Ana. Você acredita no sufoco que eu passei sozinha ali com a minha prima de 2 anos? E me acontece o episódio da paralisia do sono. Eu consegui acordar depois de alguns minutos que estava naquela situação. E logo fui ver se realmente tinha alguém na casa. Lógico que orando para Deus guardar a gente ali naquele momento, pois eu não sabia se era real ou não o que havia acontecido. Mas graças a Deus ninguém havia entrado ali e tudo estava tranquilo e quieto do mesmo jeito que estava antes de eu pegar no sono. Depois desse episódio, procurei não dormir mais, pois era um pouco arriscado dormir por ali. Nunca sabemos quando alguma coisa de ruim pode acontecer, né? Procurava me ocupar com outras coisas para não pegar no sono. Sem contar que já havia acontecido também uma coisa suspeita na casa da minha tia. E eu fiquei super apavorada, com medo de ter coisas ruins também por ali. Pois em um outro dia, a minha priminha também já ficou super apavorada, pedindo para tirar um desenho que havia colocado para ela assistir. Ela se escondia atrás do sofá e chorava, pedindo para tirar logo aquele desenho. E eu chegava a arrepiar. Pode ser que alguma coisa de ruim tinha naquele desenho, né? Sei lá. Então eu ficava super apavorada com os ocorridos. Imagina, na minha primeira paralisia do sono, sem saber o que tinha acontecido, o que era aquilo. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos vocês e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Até o próximo relato. Já tive a paralisia do sono, sim. Então o que dá a impressão é de abrir os olhos astrais, espirituais, e é isso que você vê. E é nesse momento que você vê a outra coisa que tá por ali. E aí depois, a hora que você consegue de novo, você abre de novo o olho, aí você abre o olho físico, que é quando você se solta dessa paralisia aí, né? Interessante que a gente sempre, nem sempre, mas sempre que eu tive, não foram muitas vezes também, vem acompanhado desse medo, dessa certeza de que tem alguém ali, alguma coisa vai aparecer, né? Então eu acredito que realmente tinha alguma coisa ali, mas no astral, no espiritual, né? Pode ser. E não teve mais paralisia? Será? Depois dessa? Foi a primeira e a única até agora? Bom, eu já conheci gente que chegava a ter 3 ou 4 paralisias por noite. É um problema, né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Se forem comentar, sempre que seja com respeito, ok? E a gente se vê, então, num próximo relato. Uma boa noite, beijos e fui! Tchau, tchau!